Boa noite, pessoal. A aula de número 54 do Catarse, né? Ego versus Self, curso Terapia, o Caminho Infinito. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 10, que é o Sabedorias do Caminho Infinito. E depois vai ter mais 2 ou 3 aulas para terminar o livro Caminho Infinito. Então hoje a gente não vai sair desse capítulo. A gente vai terminar as frases e voltar em mais algumas para fechar essa aula com o capítulo 10 devidamente comentado, né? Então vamos para a nossa prática daquela pequena meditação de concentração para a gente preparar a consciência para receber o conteúdo, para falar do conteúdo, né? A gente vai iniciar a aula com um comentário que a gente já estava conversando isso antes de começar a aula e o assunto que surgiu aqui já era algo que eu vinha pensando para falar no início dessa aula, né, com relação a esse negócio de mestre disso, mestre daquilo. O próprio Cristo, quando falavam para ele, você é bom mestre, ele falava, bom é meu Pai que opera em mim, né? Não me chamais de bom. Porque aí que está a questão do bem e do mal. A gente não deve se considerar nem do bem. A gente deve saber que o Pai na gente é bom, que o Pai é o bem supremo. E porque se a gente fica pegando pra gente a conotação de eu sou do bem e alguma outra situação, outra pessoa é do mal, nós estamos em julgamento. E se a gente está em julgamento, a gente está negando Cristo, negando a centelha. Né, como já, na última aula que eu citei da página 100 a 105 do Praticando a Presença, que isso é dar falso testemunho, né? Isso também é se engrandecer. Não significa que quem tem conhecimento não pode falar do conhecimento com propriedade, mas se ele fala do conhecimento se engrandecendo, a gente já tem que desconfiar, né? E tem também uma historinha, né, entre aspas, que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Porque na vida normal, para quem não quer saber de nada, é tudo uma guerra, né? Eu sou melhor que o outro, eu sou do bem, o outro é do mal. Ah, não, é a guerra de egos, né? É a guerra do colapso da função de onda entre os egos, porque o ego só colapsa problema, certo? Então, quando a pessoa começa, o Joel falou iniciado, tal, em vários trechos aqui no livro. Quem que é o iniciado? O iniciado é a pessoa que entendeu, começou a desconfiar do abandono da crença em 2 poderes, porque ele começou a entender o que é onipotência, um poder só, de Deus. Que nem a gente já citou na outra aula, não terás outro Deus ou outro poder. Então não ter outro Deus ou outro poder é confiar no invisível, e o resto é trabalhar, fazer, divertir, etc. Não ficar com as práticas das ferramentas externas. As práticas esotéricas, nas quais eu mesmo já tive metido por muito tempo, né? Lembrando aqui que nós não estamos metendo pau nas religiões, elas são necessárias, cada uma cumpre o seu papel. Do mesmo jeito que diz lá no Escada de Jacó, que eu até subi a parte 1 e parte 2 lá no site, no YouTube, né, da Psicanálise da Alma, que fala que todas as religiões, cada uma delas é um degrau que vai levar a Deus, todas vão nos levar para o mesmo lugar. Só que é um degrau, né? Então tem que passar por aquele degrau, passar por outro, passar por outro. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, porque quando a pessoa entende que ela tem que servir o todo para que a vida dela dê certo, para que ela viva pela graça, para que ela tenha abundância, para que ela colapse realmente uma realidade, mais harmonia, mais felicidade, mais alegria, mais amor, né? Aí ela entende que ela é discípulo do todo. Ela não vai ser mestre nunca, por mais que ela adquira o mais alto conhecimento. Ela é discípulo do todo sempre. Então, quem que é o mestre na situação? O outro, que não conhece o assunto, que me traz problema, que me dá dor de cabeça, né? As outras pessoas ao nosso redor, que a pessoa vai descobrindo como que é estar no mundo e não ser do mundo. Ela vive o reino interior de paz, ele é o discípulo do todo, certo? Então, como ela pratica a não oposição a qualquer tipo de mal, ele é o discípulo para sempre.
Quem que é o mestre? Todo mundo que provocar qualquer desarmonia, as coisas que ele que vê acontecer na sociedade forem desarmônicas, os problemas políticos, tudo aquilo é uma oportunidade dele reinterpretar a aparência. Então ele vai estar cheio de mestre, por tudo quanto é lado. Né? Então os mestres são aqueles que nos trazem a experiência para que a gente faça o trabalho com a nossa sombra. A gente trabalha a sombra do outro e a nossa. Quer falar alguma coisa? Eu ia falar, então, no caso, o mestre acaba sendo a própria sombra, a gente acaba sendo mestre. A sombra é o mestre. A sombra traz o problema. A sombra é uma oportunidade de expansão da consciência. Quando a gente aprende o que é o trabalho com a sombra, aquilo que eu falo da psicologia, né? Como é que fica a situação se foi exatamente isso que Jung entendeu e isso não é aplicado? Né? E a psicanálise aplica de forma meio rasinha, né? Porque fala que o indivíduo tem que ser mediano, adquirir uma média nas emoções. Não, adquirir o controle emocional é uma coisa, né? Ele fazer o amadurecimento do ego para desenvolver o superego e fazer o superego agir a favor do self é uma coisa. A psicanálise fala disso, certo? Mas o indivíduo não tem que ficar na média, ele tem que sair da média. Ele tem que fazer mais, fazer melhor, entender mais. Vocês pensam que todo mundo que... Os que passam como psicólogo não vão nem comentar, mas os que fazem psicanálise, você acha que faz 3, 4, 5 anos de psicanálise, fica todo mundo recuperado? Que todo mundo faz o trabalho com a sombra? Que todo mundo dá esse upgrade? Não. Os psicanalistas, sim, que eles passam pelo curso, faz lá supervisão, faz clínica social, não sei o que, ganha algum amadurecimento emocional. Mas ele fica no pensamento tradicional psicanalítico. Fica lá no Freud e tal. Eu quero me enganar que está lotado de psicanalistas entendendo mecânica quântica. Porque se tiver, daqui a pouco eles vão ter que entender Joel e Humberto Roden. Não tem escapatória. Viktor Frankl falava do mesmo assunto, né, da logoterapia, o psiquiatra austríaco. Quando a gente for fazer as videoaulas do A Cura pelo Espírito, no prefácio tem lá o Humberto Roden falando desse assunto, né? Então, quem é mestre? Mestre é aquele que me traz a dificuldade, mestre é aquele que me traz problema. E não só as pessoas, mas os problemas e os desafios são o nosso mestre. Porque quem interpreta aquilo como problema é a sombra em mim. Então eu tenho que deixar a centelha agir e ser o agente transformador, o avatar da minha própria vida. Encontrar a solução para o negócio com tranquilidade, com calma, com criatividade, com estudo, com dedicação, com compreensão do trabalho da sombra. Senão, não sai nunca pula na piscina, fica sempre no lava-pé, né? Você já viu como é que é fedido um lava-pé, né? Clube. Você vai no clube, tem um lava-pé lá, todo mundo passa o chulé lá, fica aquela água nojenta. Então, para mergulhar nas águas da vida, a gente tem que sair da ignorância, né? Como eu sempre digo, não foi nada fácil para mim e nem digo que seja. Faço esse trabalho comigo todo dia. Cada paciente que eu atendo é uma oportunidade de aprender mais. Porque não pode julgar, não pode criticar, tem que acolher, tem que informar, tem que ter a capacidade de perceber o que está acontecendo na psique dele, o que está manifestando ali. Tem que ter a capacidade de saber qual é a velocidade dele, qual é a receptividade dele, até onde a gente pode ir. Bom, vamos terminar esse capítulo 10, né? Qual é a frase que a gente parou? Vamos pegar na frase que a gente falou por último na aula e retomar. Quero fazer um comentário também com relação ao finzinho da aula 53, que ficou aquela questão lá, a Silvana falou, então vamos dormir aqui, gente, porque do lado de lá não dorme. A não ser que se ela estiver numa região muito inferior, numa frequência muito inferior, lá pode ter tanto sofrimento que ela pode entrar em situações bem desagradáveis, né, com relação a não ter descanso, né?
Mas quando está não vamos falar nem no nível superior de consciência, se ela estiver num hospital de recuperação espiritual, lógico que ela vai ter descanso, lógico que ela vai dormir. A gente sempre tem um descanso para a consciência. Então esse negócio de que vamos dormir aqui porque depois não dorme, isso aí não existe, gente. Tá certo? Para ficar claro esse ponto, que a gente terminou a aula, tinha acabado a bateria e ficou daquele jeito. Né? E depois outro, dormir aqui também tem os seus limites, né? Quem dorme demais não vê a luz passar. Né? Dormir é para recuperação e descanso. Quem tem muita vontade de dormir, quem dorme, tem gente que tem uma necessidade biológica de, em vez de dormir 5, 6, 7 ou 8, de dormir 10. Mas esse camarada, ele tem que ter uma produtividade nas outras 14 horas do dia fenomenal, né? Senão aí é uma autossabotagem gigante. Né? Mas a pessoa, um sinal de que tem coisa errada na vida da pessoa é acordar cansado, acordar com desânimo, dormir a noite inteira e acorda fraco, sem força, sem energia. Só a meditação na situação dessa para começar a recuperar carga hormonal do indivíduo e energia do indivíduo. Então as pessoas vivem uma vida arrastada, faz pouco, trabalha no que não quer e não tem vontade de ler e de estudar. Por quê? Porque não tem energia, não tem descanso, não tem sossego. Né? A mente vive atribulada. O mundo dos sentidos, a experiência humana, ocorre no tempo e no espaço, e isso em si já exclui que seja de natureza espiritual. Ah não, é a frase anterior. Depois a gente pega nessa. A realidade é imanente à formação de ideias pelos sentidos, mas só é percebida pela consciência espiritual. Ou seja, ele está dizendo que a realidade é imanente à formação de ideias pelos sentidos. Ou seja, os nossos sentidos, as nossas vontades e os 5 sentidos faz a nossa cabecinha funcionar. Faz a gente pensar, faz a gente querer coisas, faz a gente querer ter ideias, faz a gente ter criatividade. Mas quem é a realidade última do universo? Campo unificado, vácuo quântico, porque é de lá que manifesta tudo. Então a realidade, ela é imanente, ela emana. Então ela é imanente a, tá com crase aqui, formação de ideias pelos sentidos. Então os nossos sentidos humanos, né, são co-criadores com a realidade imanente do universo. Então a vós foi dado todo o poder, que poder? De criar a realidade que se desdobra na sua frente, de acordo com o conteúdo emocional e intelectual que cada um tem na mente. Então aquilo, que nem o Joel, a gente já analisou isso, uma frase que ficou para trás, não existe consciência sem expressão. Então para entender realidade espiritual tem que entender mecânica quântica, e para dar um upgrade, melhor ainda entender Joel Goldsmith. Ou então vai entender Deepak Chopra com profundidade, que dá na mesma. Vai entender Viktor Franklin com profundidade, que vai dar na mesma. Vai entender Humberto Roden com profundidade, que vai dar na mesma. Porque não tem como estudar a unificação sem refletir sobre o todo. Sem refletir qual é o papel do homem dentro do todo. Sem refletir sobre o campo unificado, está em todo lugar. Então, ele é onipresente. O campo unificado é a energia máxima que manifesta tudo. Puxa vida, então ele é onipotente. O campo unificado é a inteligência máxima, porque que inteligência é essa que ia manifestar tudo isso tão bem organizado, tão rico nessa natureza? Então ele é onisciente, ele sabe tudo. Né? Nossa, ele deve ser onibenevolente também, porque senão ele destruiria quem é do mal. Então se a pessoa refletir a respeito disso, não tem jeito, ela vai ter que estudar a palavra. E estudar a palavra, vamos deixar bem claro, mais uma vez aqui, né? Não é abrir igreja, e nem significa que precisa ir para a igreja. E muito menos aqueles que estão precisam deixar. Continua, não tem problema. O negócio é, para entender a unificação, não tem outro jeito se a pessoa não refletir sobre o todo, sobre Deus, sobre as emoções humanas, sobre o orar e vigiar, que é prestar atenção no pensamento, senão não passa por esse renascimento, essa transformação interior. Senão como é que vai ser um co-criador consciente e criar uma realidade de harmonia se ele vive na desarmonia das suas emoções, nos julgamentos, nos preconceitos, nas zonas de conforto e nos pensamentos mágicos? Eu ouvi dizer que tem ego e self aí, mas não sabe nem o que é. É lógico que cada um vai aprofundar segundo a sede de cada um, né? Que nem fala, né? Pensa no carro.
vai aparecer. Só não sabe em que encarnação, né? Então, o indivíduo tem que melhorar a capacidade de raciocínio, de elaboração, de percepção. Quanto mais elaborado for o intelecto do indivíduo, mais ele é capaz de criar. O que acontece com um grande líder, um presidente bem-sucedido, um empresário bem-sucedido? Ele tem uma alta capacidade de abstração no intelectual, que ele é capaz de comandar tudo. Ele tem a certeza que vai dar certo, as coisas dão certo, ele comanda, ele assina, ele manda, ele reúne, ele fala, vai lá e faz, e a coisa sai. Então a realidade é imanente à formação de ideias pelos sentidos, né? Mas só é percebida pela consciência espiritual. Ou seja, só quem desenvolve a consciência espiritual é que consegue perceber que a realidade é imanente à formação de ideia pelos sentidos. Senão a pessoa fica no mundo material, no pensamento mágico. Ah não, isso aqui é matéria, eu vou pensar, mecânica quântica, eu acredito que tudo de ato, beleza, vai dar certo. Então, só é percebida pela consciência espiritual. O quê? Que a realidade é imanente à formação de ideia pelos sentidos. Agora, explicar mais que isso, vou ler o livro e refletir sobre o assunto. O mundo dos sentidos, a experiência humana, ocorre no tempo e no espaço, e isso em si já exclui que seja de natureza espiritual. Que o Joel fala, que o menor resquício de consciência humana se expressará sempre como uma eterna dicotomia de bem e de mal. Eu preciso daquele bem. Eu preciso do bem porque eu não tenho. Então aquilo eu não ter é o mal, eu preciso do bem. Fica essa guerra, de vez em quando tem um pouquinho, depois não tem mais, a carência aumenta. O sofrimento no planeta está aumentando, o inconsciente coletivo está ficando mais carregado, catarse coletiva. O mundo dos sentidos, a experiência humana, ocorre no tempo e no espaço, e isso em si já exclui que seja de natureza espiritual. Então, quando mais a gente entende sobre essa vida aqui, como a própria vida espiritual, a gente vai sendo cada vez menos afetado pela questão tempo e espaço. Não que o tempo e o espaço não vão existir para a pessoa. Não há pressa, há organização, há fluxo. Então, a experiência humana ocorre no tempo e no espaço. O ser humano é preso nesse conceito. Tempo e espaço. Por exemplo, essa sala aqui, ele enxerga daqui a ali, pensa nos problemas. Ele não concebe o infinito. Ele não confia no invisível. Quem confia no invisível não está preocupado nem com o tempo, nem com o espaço. Mas nem por isso é encostado. Ele trabalha cada vez mais. Vamos ler para pular para outra. O mundo dos sentidos, a experiência humana, ocorre no tempo e no espaço. E isso em si já exclui que seja de natureza espiritual. Ou seja, para a pessoa entender mecânica quântica e realmente ser um co-criador consciente, que é deixar cada vez mais a centelha agir, certo? Ele tem que compreender a natureza espiritual. Porque senão ele vai estar no conceito da dualidade. Para muita gente, vai parecer um pouquinho esquisito, muita gente vai torcer o nariz, não vai querer nem saber desse assunto. Mas o assunto tem que ser falado, não tem importância. Aquele que estiver preparado para entender, aquele que estiver disposto a compreender, não é difícil. Eu tive metido num monte de falsa crença, num monte de sabotagem, tive uma vida de tropeços terríveis e eu entendi. E não é só eu que entendi, tem bastante gente que entende, tem bastante gente que estuda. Só que cada um segue para as suas atividades. Qual é a minha atividade? Minha atividade é explicar isso aqui. Eu já não era psicanalista, eu já não queria entender mais as coisas, a psicanálise não tinha me convencido, eu queria mais argumentos. Eu encontrei. O universo do Espírito, da verdade, de Deus, é uma atividade da eternidade. Assim entendido, nascimento, doença ou morte nunca ocorreram. Em qualquer caso, quando defrontados com aparências da vida humana, mesmo bons seres humanos ou condições, lembremos de que isto não é verdade, mas uma imagem mental no pensamento, sem realidade, lei, substância, causa ou efeito. Olhemos, pois, mais profundamente dentro da consciência
e observemos aquilo que é eternidade, mesmo naquilo que se mostra como passado, presente ou futuro. É uma frase longa, é uma frase complicada, certo? A pessoa tem que pegar o livro, ler, reler, refletir, ter problema, voltar, refletir e ir aplicando. Mas vamos tentar dar uma palhinha nela, né? O universo do Espírito, da verdade de Deus é uma atividade da eternidade, porque o universo é eterno. O universo é espiritual, porque o vácuo quântico é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito onipresente. Assim entendido, nascimento, doença ou morte nunca ocorreram. Então, nunca ocorreu nascimento, nem doença, nem morte. É uma ilusão temporária de um estágio da vida daquele ser individuado. Ele não vai morrer, ele continua depois. Depois ele não vai estar doente, em alguma hora ele se cura. E o nascimento ocorreu? Que nascimento? Como que vai saber quando que ele foi criado? Se ele vem vindo. E mesmo essa história de Big Bang. Né? O Big Bang foi o Big Bang foi a passagem de um universo para outro universo. Como é que não tinha nada? Tudo bem, era um ponto minúsculo, mas é de um ponto minúsculo. O próprio Steve Hawking fala na teoria de tudo sobre os buracos negros, né? Que um buraco negro ele é o portal para outro Big Bang. Em qualquer caso, quando defrontados com aparências da vida humana, ou seja, esse negócio de não ter doença e morte, nunca ter ocorrido, a gente nunca vai acabar, a gente nunca vai ter fim. Mas não é porque nunca vai acabar, nunca vai ter fim, que a gente vai deixar essa encarnação aqui passar, batido sem fazer nada. Aí que é o contrário, né? Porque as pessoas acham que morreu, acabou. Ah, então eu não vou fazer muita força não, porque depois acaba mesmo. Mesma coisa, um indivíduo não trabalha o ano inteiro. Aí chega o Natal e ele está sem dinheiro. Férias, todo mundo foi para a praia, ele não tem dinheiro para fazer nada. Ele passou uma vida assim. Ele já tem sei lá quantos anos, ele não tem carro, ele não tem casa, ele não tem nada. Ele sofre, ele tem uma revolta contida. Mesma coisa é a passagem por lá de lá. Passa por lá de lá sem... Porque a única coisa que a gente leva é o que a gente tem na consciência. Então, se não levar conteúdo, se não levar experiência, que tipo de liberdade ele vai ter, aonde quer que ele vai parar? Vai chegar lá pobre, né? Vai chegar lá vira escravo, como dizem. É, porque não vai parar num lugar de liberdade, né? Vai parar num lugar de dependência. É uma pessoa muito rica, né? Juntou bens a vida inteira, chega do outro lado, não tem um motorista particular, não tem um garçom, não tem nada disso aí. É, porque não adianta só ficar rico, né? Tem que ter conhecimento. Ó, em qualquer caso, quando defrontados com a aparência da vida humana, mesmo bons seres humanos ou condições, em qualquer caso, não importa se for bom ser humano com uma condição boa, lembremos de que isso não é verdade, mas uma imagem mental no pensamento. Ou seja, a pessoa está metida sempre nos 5 sentidos, ela não reflete sobre o todo, ela não entende algo com mais profundidade, mesmo que ela tenha uma vida razoavelmente ou muito confortável, ela está dormente espiritualmente. É uma pessoa que ela só tem um certo grau de felicidade por causa da dependência material. Lembrando que não é para a gente não querer ter as coisas. É normal, próspero e frutífero ter as coisas. Né? Mas o mais importante é o conhecimento. Lembremos que isso não é a verdade, mas é uma imagem mental no pensamento. Imagem mental porque ele julga que aquilo é a verdade. Ele julga que a verdade é só aquela vida mais ou menos ou boa que ele leva. Ele nunca reflete a algo além daquilo. Sem realidade, lei, substância, causa ou efeito. Porque quem que é a lei, a substância, a causa e o efeito? É o amor de Deus, o amor incondicional, o campo unificado que tudo manifesta. O planeta Terra chegou nesse ponto, gente, porque essa informação vai espalhar cada vez mais. Não dá para saber em quanto tempo que o planeta todo vai estar discutindo esse assunto, entendendo centelha, entendendo ego e self, não importa.
o assunto está aí, quem quiser chega na informação. Uma boa parte vai ficar brincando de estudar mecânica quântica, né? E uma outra parte vai negar completamente o assunto. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Olhemos, pois, mais profundamente dentro da consciência. De que consciência? Da nossa. E observemos aquilo que é eternidade. Eternidade é a harmonia do universo. Quando a pessoa começa a desconfiar disso, ela vai abandonando a crença de dois poderes, vai entendendo a onipotência, vai praticando a presença e transforma a vida dela. Aí ela começa a tornar um co-criador consciente cada vez mais poderoso, mas não é um poder que é dela, é o Pai operando nela. Ela não é gananciosa, ela não fica atrás de bobagem, não, deixando bem claro que bobagem não é as diversões, bobagem é as futilidades e a zona de conforto. Olhemos, pois, mais profundamente dentro da consciência e observemos aquilo que é eternidade, mesmo naquilo que se mostra como passado, presente ou futuro. Então, o passado faz parte da eternidade, o futuro faz parte da eternidade. O passado apenas como lembrança e memória para quem tem um emocional bem trabalhado, para se livrar desses sacos de areia que prende a pessoa de evoluir, né? Tem que ser só uma lembrança bem trabalhada, só uma memória, não algo que fica ali mal trabalhado, mal resolvido, causando um mal-estar psíquico, frustração, raiva no presente, porque aí ele tem uma insegurança com relação ao futuro, baseado nas experiências do passado. Então ele não enxerga isso como eternidade, ele tem outro conceito que não é esse. O passado para ele é um peso. Ele não enxerga como eternidade, foi uma experiência, foi uma sombra. Toda sombra é benéfica. A sombra não é o mestre, que nós falamos no começo da aula. A sombra é o componente da harmonia. A gente não deve odiar a sombra. Não é para amar os inimigos. E na verdade a sombra nunca é o inimigo, né? A sombra é um componente da harmonia. Yin Yang. Não significa que o homem é a luz e a mulher é a sombra, tá, gente? Porque aí tá falando de energia. No caso, sombra aqui, nós estamos falando da ignorância. A ignorância e o desconhecimento, elas são sempre um componente da harmonia. Porque são elas que nos tornam capazes de refletir melhor sobre o problema para expandir consciência e arrumar solução. Se algo ocorre no tempo e no espaço, não o aceite pelo valor da aparência, mas busque mais profundamente no reino da alma. Então, se algo ocorrer no tempo e no espaço, que a gente interpreta com 5 sentidos, quando está metido na crença em 2 poderes, a gente vê problema, fica com ansiedade, não sei o que, não sei se eu vou conseguir, então eu fico na zona de conforto, porque eu tenho que estudar, tá os livros lá, mas que saco, né? Então, se algo ocorre no tempo e no espaço, não aceite pelo valor da aparência, ou seja, ele tem que ter a resistência de trabalhar a sombra, ou a resistência de não cair na sedução da zona de conforto e reagir, como diz o Clóvis, né? Tenha sangue, reaja. Mas busque mais profundamente no reino da alma. O que é buscar mais profundamente no reino da alma? É ter conhecimento e bagagem suficiente para reinterpretar as aparências. Como que a gente vai aplicar a mecânica quântica, gente? Como que a gente vai ser o observador que colapsa a realidade? Se a realidade me causar uma frustração, um destempero e um descontrole emocional a maior parte do dia. Se a maior parte do dia eu ficar ansioso e preocupado. Ou se isso ficar camuflado, quanto tempo a pessoa está com as mágoas e as frustrações no dia a dia? Todo dia. Então, se algo ocorre no tempo e no espaço, não aceite pelo valor da aparência. Isso é reinterpretar as aparências. É a disciplina da alma. Só dá para captar isso depois de estudar legalzinho o Caminho Infinito. Mas busque mais profundamente no reino da alma. Então a pessoa vai para o centro do ser dela, mesmo de olho aberto, diante do problema. E ela sabe que aquilo não deve interferir no emocional dela. Aí ela não está deixando que a interferência venha de fora para dentro. Ela está interferindo de dentro para fora. E é lógico que aí não é o ego, aí é o self, aí é conhecimento, aí é segurança. Aí ela não está criticando, julgando, nem querendo mudar o outro. Nem mudar a situação. Ela não muda a situação. O universo de Deus é perfeito.
mesmo com a situação problemática acontecendo, quando ela tem essa compreensão, ela vai aprendendo a colapsar as situações benéficas, a resolução dos problemas. É a graça agindo na vida da pessoa, é a mesma coisa. Fica muito mais fácil entender ego e self e entender colapso da função de onda para a pessoa criar uma realidade harmônica se ela entender a questão da graça. Não é à toa isso. É PNL aplicada. Não é palavra, não está na Bíblia, não está escrito. Quanto tempo? Todos os avatares, todos os mestres, todos os, como a gente pode dizer? Todos os, como é que se diz? Fugiu agora a palavra. Os profetas da Bíblia atingiram um alto grau de consciência. Então eles colapsavam a realidade. Todos. Os 100 e tantos antes de Jesus, que tem uma passagem lá no Novo Testamento que fala que foi 100 e tantos antes dele, todos disseram que ele vinha. Porque vinha um maior, um que ia trazer uma mensagem que ia fixar, que dali ela ia frutificar. Demorou mais de 2000 anos, mas chegou a hora. É o Sandro que está fazendo isso? Não, esse trabalho está aí, é mecânica quântica. Para entender as lições dos avatares. A mecânica quântica é para entender a lição dos avatares. O que os avatares quiseram ensinar. É para que a população possa entender a mesma coisa. Vai deixar os avatares de lado e vai querer entender mecânica quântica? Não tem como, gente. A gente terminou o capítulo 10, que é o Sabedorias do Caminho Infinito. Aí nós vamos ter mais 1, 2 ou 3 aulas para tratar o capítulo 11, que é o Novo Horizonte. É 1,5 páginas, não vai ser demorado. O capítulo 12, que é a Nova Jerusalém, também é curtinho. E nós vamos falar do pós-fácil do editor, que vai ser bem interessante também, E aí o livro termina. Então a gente vamos aproveitar essa aula e ficar só no capítulo 10. A gente vai voltar aqui em cima e pegar, eu vou descer aqui enquanto a gente conversa, eu vou pegar algumas frases, importantes, só para arrematar o trabalho. Então, capítulo 10, Sabedorias do Caminho Infinito. As duas primeiras frases, as 3, vamos ler rapidamente as 3, sem muitas considerações. Comece sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Então, vida espiritual não é só acreditar que tem reencarnação, que quando morre do lado de lá eu vejo como é que fica a situação. Vida espiritual é entender esta vida aqui como uma vida espiritual. Porque é tudo de átomo, é tudo manifesto. Então, terceira dimensão é uma das dimensões da espiritualidade. Enquanto a gente tem conceito de vida material, a gente tem medo das doenças, e medo da carência, medo da falta. Então a gente tem buraco emocional, frustração, zona de conforto para não fazer mais, porque eu não sei se eu vou conseguir. Colapso da dupla fenda. Se eu não sei se eu vou conseguir, é exatamente isso que eu crio. Porque a gente não comanda o comportamento elétrico, a gente não cria a realidade. Então, se a gente for uma pessoa que não faz porque tem medo de fazer, porque tem dúvida, e porque não sabe nem o que quer fazer da vida, é exatamente isso que a pessoa vai colher. Por isso que tem aquela frasezinha, A quem foi, ao que tem se lhe dará, e ao que eu não tenho, até o que ele tem será tirado. Então, se a pessoa tem coragem, determinação, foco, dinamismo, ela quer crescer, não tem como ela não crescer, ela cresce. E aquele que não tem coragem, não tem foco, não tem dinamismo, mas ele quer tudo de bom da vida. Até aquele pouco que ele tem vai ser tirado, porque a vida vai piorando, ele vai criando só problema atrás de problema. Então, começar a vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da consciência. Então, a minha consciência tem que ter bagagem intelectual suficiente para reinterpretar as aparências, não me afetar mais com o mal do mundo, com as negatividades, com as faltas e as carências, para me adquirir segurança emocional interna. Não é a emoção que cria a realidade? Então, quanto mais isso eu tiver trabalhado no indivíduo, mais ele está deixando a centelha agir, mais unificado ele está. Agora, qual é o tamanho da velocidade? Cada um imprime a velocidade que quer, de unificação com o todo. O Joel diz, num dos áudios originais dele, que está no canal do Regis Brother, lá no YouTube, do
Reginaldo Silva, que não tem como a gente acelerar a evolução espiritual, mas tem como a gente acelerar a compreensão espiritual. Porque se a pessoa quiser acelerar a evolução, ela vai estar ficando frustrada, com raiva, estou entendendo, não está acontecendo, ela cria um destempero emocional. Mas quanto mais ela compreende, mais tranquila ela fica. Quanto mais tranquila ela fica, porque cada vez ela compreende mais as coisas começam a acontecer, a graça agindo na vida da pessoa. Então, acelerar a evolução espiritual não tem jeito. É eu querer a coisa antes do todo, antes de sentir a paz. Quanto mais paz eu tenho, mais eu produzo, mais eu curo. Então, uma explicaçãozinha simples. A segunda frase. Nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição. Por isso, faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Algo externo é aquela situação que está na minha frente, eu quero mudar, eu quero, não tenho, ai que raiva. Não adianta querer mudar isso dessa forma. Não é assim que colapsa. Não é assim que vai fazer a coisa, a benesse chegar. Então nunca mesmo, nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição. Condição é o problema ou situação, certo? E sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de, porque a mente cria, o pensamento cria, então ela está com um falso conceito na mente, ela cria o problema. Seja com a situação ou a pessoa, porque ela julga a pessoa ou o problema. Não, o outro é a sombra, o outro é o mestre, que está tentando fazer com que ela se torne discípula, com que a centelha passe a agir. Só que as pessoas acham que centelha é uma coisa, os ensinamentos do Cristo é outra, aí ferrou, né? Ah não, porque isso aí eu não quero entender, eu quero entender só mecânica quântica. Então tá, quer entender mecânica quântica? Lê 10 vezes o Universo Autoconsciente, põe lá no YouTube a dupla fenda até o miolo fritar, porque ele vai falar, mas tudo bem, tem dupla, aí ele fica, não, assiste de novo, mas não estou entendendo nada do dupla fenda. Dupla fenda é só para entender que a emoção cria realidade, acabou, para de assistir. O resto é fazer. Então nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição. É o julgamento, é o medo, é a acusação, é achar que aquela situação ruim que está acontecendo é uma situação ruim. Não, aquilo ali é uma ocasião de expansão de consciência. Ah, tá ruim, vou reinterpretar a realidade. Como é que eu resolvo esse problema? Eu solto ele, trabalho, estudo mais. Quanto mais entende o material do Joel, mais a gente aprende o que é reinterpretar a realidade. É só quando eu reinterpreto, pessoal, que a gente passa a ser o observador, que colapsa a realidade. Senão eu estou sendo observado pelo problema. Por isso, faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Então, a correção dentro de mim mesmo é eliminar o julgamento, eliminar a crítica, né? Eliminar o falso testemunho. O fulano está dando falso testemunho, o outro é a centelha, ele só não sabe. E pior, né? Está dando falso testemunho sobre aquele que emite o julgamento, está dando falso testemunho. Não é isso que a experiência do Masaru Emoto mostra? Que o menor destempero emocional desorganiza a forma geométrica das moléculas d'água. Então quem é o primeiro a ser atingido? É a pessoa que sente a raiva. Mas eu vou fazer o que com a raiva? Eu vou fritar? Não, vai expressando ela, vai ficando com raiva, mas vai estudando. Não adianta conter a raiva sem conhecimento, vai pior as catarses, né? Não, eu escorreguei, tive catarse. A pessoa tem que vomitar isso de alguma forma. Ela tem que ter alguém para conversar, ela tem que ter uma maneira de extravasar isso, ela tem que ter uma maneira de elaborar as frustrações e as raivas. Senão ela não chega no perdão nunca. Não adianta fritar, cozinhar. Não, tem que expandir a capacidade de compreensão para fazer esse trabalho com a sombra. A terceira, depois nós vamos pular algumas, né, que não vou ler tudo de novo. Reconheça a Deus como substância, lei, causa e atividade de tudo o que é, e deixe logo a seguir de se imiscuir, física ou psiquicamente, com o mundo externo. Volte-se para dentro de si mesmo e resolva aí todas as aparências. Então, reconhecer a Deus como substância, lei, causa e atividade de tudo que é chegar num ponto de compreensão que vai entender que aquela estante, aqueles livros, parede,
os móveis, os quadros, né? As cadeiras, as mesas, as pessoas, os carros, a nuvem, é tudo manifestação do todo. Quanto mais a pessoa compreende isso, menos raiva, menos frustração, menos carência ela sente. Então ela vai se tornando, ela ilumina a consciência dela. Quando a sombra acaba na pessoa, quanto mais ela trabalha a consciência dela, mais iluminada ela é. Mas a sombra externa vai sempre existir, porque é o componente da harmonia. Então como é que a gente vai resolver os nossos problemas e os dos outros? A pessoa não tem que achar que ela vai se tornar iluminada e vai viver na praia com o suquinho na mão, gente. Né? Quanto mais compreender, mais capacidade ela tem de prosperar na própria vida e de ser exemplo para o outro, ou de ajudar alguém de alguma forma. Quando vivemos a partir do centro do nosso ser, os pensamentos, as opiniões, as leis e as teorias do mundo não nos afetam. Nada nos atinge, pois nós não reagimos ao mundo das aparências. Reação emocional negativa ao mundo das aparências. A tudo que a gente interpreta com os 5 sentidos. Isso aí depende de treino. A disciplina da alma tem que estar avançada um pouco para compreender essa situação aqui. Né? Tem lá no canal do Regis Brother, sempre no fim das aulas agora a gente está colocando lá um altamente indicado e o link do canal. Né? Está sendo colocado lá para as pessoas chegarem no canal do Regis, porque é excelente. Né? Tem uma sequência de 5 áudios do Joel lá que fala da 4ª dimensão. Que viver a 4ª dimensão é viver o ser do Cristo na gente. Que quando não é para todo mundo, né? Mas é para aquele que escolhe. Quem que é os escolhidos? Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Quem que escolhe? É Deus? Não, é a pessoa que se escolhe. Né? Então tá, nesse vidinho a consciência da 4ª dimensão, ele diz que a pessoa que atingiu a consciência da 4ª dimensão, ela não está mais sujeita às leis da matéria. Ou seja, ela não está sujeita mais às leis do bem e do mal, da carência, da falta, da insegurança. É ela que colapsa a realidade. Né? É uma realidade emocional superior. Usando o sonho e desdobramento, seria na 4ª dimensão? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Isso não pode, então isso não parte da 4ª Não. dimensão. Sonhar não é a 4ª dimensão. Nem desdobrar, quando tiver pouco. Não. 4ª dimensão é um estado de consciência superior. A pessoa só está desdobrada. Nessa dimensão. É lógico, né? Quando a gente desdobra, a gente pode ir para outros lugares estranhos, mas 4ª dimensão é consciência. Né? Então tem um monte, se for, dá vontade de ler tudo, né? Vamos ler a seguinte, ó. Na vida espiritual não colocamos rótulos sobre o mundo, não julgamos como bom ou mal, doente ou sadio, rico ou pobre. Enquanto as aparências possam mostrar harmonia ou discórdia, pelo não julgamento, meramente... Dá vontade de ter luz, mas só Não, mas vai lendo. tem que ter um pouco de... Né, Você tem um foco. Porque eu enquanto eu não entender bem mesmo o caminho do livro. Então, retomando, né? O comentário sobre esse negócio da consciência da 4ª dimensão, que é viver o ser do Cristo, é a centelha agindo. É a centelha agindo. Não é que ela cria as coisas instantaneamente, assim, não, do nada, do invisível, salta o negócio aqui. Não é isso. É que as situações vão se desdobrando, as coisas vão acontecendo, as coisas vão melhorando, vai tudo dando certo, né? Aí encontros sincronísticos, a pessoa passa a ser bênção para outras pessoas, né? Os negócios fluem, os relacionamentos acontecem, né? É o feliz. Então, quando eu disse aqui que ela não está mais sujeita às leis da matéria, não é que ela não está sujeita às leis do mundo quântico, gente. Ela não está sujeita às leis do pensamento materialista, da vida material. Isso aqui é matéria, vida espiritual é outro lugar. Certo? Então a consciência da 4ª dimensão vive pela graça. É o observador que colapsa. Porque acaba caindo no dualismo, né? Aqui é um lugar, aqui é outro. E eu tô percebendo que é um assunto que tem que ser bem tratado
E tem que ser bem entendido, porque eu acho que é essa dualidade que deixa... É essa dualidade que faz todo o conflito, toda a insegurança e todo o medo. E é o que os maiores especialistas, que eu falo assim, de física quântica, desde emocional e tudo mais, eles batem muito em cima dessa tecla. Dualidade. Sair desse paradigma da dualidade. Todos. A oração é a visão interior da harmonia. Esta visão é obtida pela renúncia ao desejo de mudar ou de melhorar alguém ou alguma coisa. Então, oração é a visão interior da harmonia. Segurança emocional, tranquilidade, reinterpretando o tempo todo. Né? Confiando no todo, nas próprias emoções. Só que não, confiando no todo dentro. Né? Seguro, tranquilo, focado. Vai ter a frustração, vai ter os probleminhas. A gente vai saindo do rolo. Os problemas vão diminuindo. A vida emocional vai melhorando. Esta visão é obtida pela renúncia ao desejo de mudar ou de melhorar alguém ou alguma coisa. Ou seja, se eu continuar com o desejo de que o outro mude, eu quero mudar o outro me dá trabalho, não sei o que, entendeu nada. Ele está recebendo sombra e projetando sombra. Não está tendo trabalho nenhum ali ainda. Está na fantasia do pensamento mágico. Se estiver achando que está entendendo mecânica quântica. Então essa visão da harmonia é obtida pela renúncia ao desejo de mudar ou de melhorar alguém ou alguma coisa. O que é alguma coisa? As coisas que a gente quer não tem. As situações que a gente queria estar vivendo e não vive. Então eu fico projetando a minha emoção para o futuro, porque eu quero mudar, mas eu não sei como. Você muda hoje. Estudando e fazendo, trabalhando. Estudando, fazendo, trabalhando, entendendo o outro, vem a sombra, eu reinterpreto, fico um pouquinho frustrado, entendo, não, vou soltar, porque senão eu tô sendo negativo, que nega onipotência. Redundante, né? A gente já passou pelo capítulo todo, já explicou, o livro inteiro falou disso. Porque aqui, ó, de novo, a oração é a visão interior da harmonia. Esta visão é obtida pela renúncia ao desejo de mudar ou de melhorar alguém ou alguma coisa. O que eu devo melhorar? O meu dia, o meu trabalho, a minha inteligência, a minha vontade de trabalhar, a minha capacidade profissional, o meu entendimento sobre a vida espiritual. Né? Porque se a pessoa ficar com ansiedade, ela quer melhorar as coisas que ela quer ter lá na frente, mas ela não faz hoje, né? Aí ela não tem essa renúncia a melhorar a situação. Ela não renuncia nunca. Eu sofro por causa daquilo que eu quero, não tenho, não sei como é que eu vou chegar lá. Ela tem que renunciar a isso. Por isso que o Cristo disse, né? Não vos preocupeis com o alimento de amanhã, nem com o que ireis beber, comer, vestir. Né? Porque como é que colapsa tudo que eu quero lá? Fazendo o hoje, compreendendo o hoje, aprendendo no emocional hoje a reinterpretar a realidade e abandonar a crença em dois poderes. Ó, nunca busque na oração alguma coisa ou situação. Deixe que a harmonia se defina e se revele por si. Que tua oração seja um deixar o que é maiúsculo, se revelar. O todo é do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, para eu deixar que isso se revele, a coisa colapse, a pessoa tem que parar de emanar carência. Então, que a nossa oração, né, nunca busque na oração alguma coisa ou situação. Se a pessoa ficar orando, pensando na coisa ou na situação, ela não está orando. Orar é tranquilidade nas emoções, é certeza, é harmonia. Então, a verdadeira oração é a meditação, certo? Para aprofundar a consciência da percepção da presença, que é o que o Joel ensina. E orar e vigiar constantemente todo dia é pensar nas coisas que quer, mas pensou, soltou. Pensou, soltou, vamos fazer, vamos ler, vamos trabalhar, vai estar relacionando, o outro traz problema, interpreta a sombra. Ó, a oração é uma percepção daquilo que é, maiúsculo. Apenas vendo-o como é e não fazendo-o ser. A pessoa olha o problema, ela olha a situação. Lembra do hoje que eu falei, visão do infinito? Ela olha, aquilo começa a não significar nada para ela.
Não é que ela vai ficar um zumbi, um neutro, um sem emoção. Não, isso vai levar ela aos pensamentos e depois às emoções de compaixão pelo outro que está esse problema ou pelo próprio problema. Né? Então aí ela é o observador que colapsa. Então a oração é uma percepção daquilo que é, apenas vendo-o como é e não fazendo-o ser. Ou seja, a pessoa quer mudar a situação com o poder da mente. Não, vai mudar, mas cadê a segurança emocional? Cadê a compreensão espiritual? E quantos não caíram nesse erro, né? Quando saiu o segredo, né? Eu mesmo fui um deles. E eu também. Eu fui um deles, entendeu? Ó, orar é conscientizar a harmonia, sem esforço mental de nossa parte. Esteja consciente da harmonia. Harmonia. Eu falei que ia pular uma frase, estou lendo uma atrás da outra. Como é que pula, né? É o que está acontecendo comigo na segunda leitura, né? Orar é a ausência de desejos no reconhecimento do que é. A sabedoria espiritual revela a nascente profunda, fresca e clara do contentamento dentro de nós, através do nosso reconhecimento daquilo que é. Vou ler de novo. A sabedoria espiritual revela. O que é sabedoria espiritual? É a total confiança no todo. Entendeu o campo unificado, entendeu a onipotência. Nossa, não tenho que temer mais. Fiquei alegre. Lógico que até chegar nisso, né? Mas o objetivo é esse. Revela a nascente profunda, fresca e clara do contentamento dentro de nós, através do nosso reconhecimento daquilo que é, o todo é e é do agrado do Pai dar-nos o reino. Quanto mais eu reconheço isso, mais consciente disso estou. É que as pessoas, no geralzão, têm uma ilusão que Deus tem que dar porque eu peço, porque eu sou filho dele, ele tem que me dar porque ele é Deus, ele tem todo o poder. Ele é todo o poder na gente. O filho mimado. Em nós. Assim, eu sou coitadinho. O filho mimado. Engraçado, né? Tem o filho pródigo e o filho mimado. Mimado. Aí o filho mimado, o pai fala, para de fazer birra, senão você não vai ter. Ó, tenha certeza de que sua oração não seja um desejo de melhorar o universo de Deus. Não significa que a gente não tem que fazer as coisas, melhorar. Quem é envolvido socialmente vai lá cumprir sua atividade. Certo? Mas é sem a frustração, sem a raiva, sem o julgamento, só isso. Porque se o universo de Deus é a harmonia e eu também for, eu sou o observador que colapsa. Né? Porque Deus colapsa tudo o tempo todo, não cria, não emana, não mantém tudo existindo. Então quanto mais eu me aproximo na abstração da minha consciência dessa realidade, nas minhas emoções, mais poder de colapsar tem. Porque quem colapsa é o self, porque ele não tem desejos fúteis. Ele não está preocupado se ele vai ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Ele não é ansioso. A graça, as benesses chegam mesmo, mas é na medida da expansão de consciência de cada um. Ó, não alimente desejos do mundo, deixe que a graça de Deus lhe baste. Que a graça. Deus é a graça, tudo é a graça. Se a pessoa vai entrando em frequência com a graça se manifesta. E a graça sabe o que você quer, né? Na vida, a graça, você não precisa ficar pedindo toda hora, né? Vamos esclarecer isso um pouquinho. É isso aí mesmo. A graça não é uma entidade externa, individual, que sabe o que eu quero. A graça é a minha própria vontade. Só que tem que ser uma vontade sem medo, uma vontade sem egoísmo, uma vontade sem ganância e uma vontade com muita vontade de viver e trabalhar. Isso é a graça. A vida da pessoa tem graça. Minha vida anda sem graça, entendeu? Então, para a vida da pessoa ter graça, a pessoa tem que sentir felicidade e alegria. Se ela não está sentindo, ela tem que descobrir os meios de como sentir. Como melhorar a carga hormonal, como melhorar o relacionamento, como trabalhar a sombra dela. Como trabalhar as frustrações que a tornaram daquele jeito. Qual foi o tipo de trauma que ela passou? Quais foram as experiências que ela passou na vida que construíram essa distorção
nas emoções e na personalidade. Tem um filme que se chama Barão de Mauá, né? Tem uma parte que ele fale, né? Aí ele fala pra todo mundo que vai pegar lá, né? Leve tudo que tem, não quero dever nada. Aí depois ele melhora de vida, ele sabia que ele tinha o conhecimento para melhorar. Interessante, né? Eu já assisti esse filme também. Barão de Mauá. Barão de Mauá. Fica a dica pro pessoal aqui. Será que tem no YouTube? Ó, Tem. não há nenhum poder do mal externo a nós. Porque o único poder do mal que existe é interno, é o ego, porque é ele que julga. Se ele julgou, ele entrou na frequência da falta, da crítica e do julgamento, ele entrou na frequência do problema, ele está metido no problema, está na sombra. Não há nenhum poder do mal externo a nós. As discórdias não têm existência externa, porque a pessoa que está enxergando a discórdia, nossa, isso é uma discórdia, ele está olhando a discórdia e colapsando a discórdia. Ele está em frequência com a discórdia. As discórdias não têm existência externa, objetiva. Resolva isso dentro de sua própria consciência. Por que gritam os pagãos e as pessoas imaginam coisas vãs? Quem que é pagão? Pagão é todo mundo que não reconhece a onipotência, é os negativos. Isso aí não é desesperador, gente. Isso é libertador. Ah, eu não sabia que era assim. Há no homem uma visão espiritual que tudo vê através das aparências. Esteja em paz. Vamos pegar mais uma ou outra aqui já, senão a gente lê o capítulo 10 todinho de novo, né? A água fresca e clara da fonte interior do contentamento nos refresca, com a certeza de que a alegria já é paz, ser quieto. O ser aqui é de ser, ser e tem um circunflexo. Paz, ser quieto, seja quieto. Então a água fresca e clara da fonte interior do contentamento começa a ser acessada dentro da meditação, que acalma os pensamentos, diminui os hormônios do estresse, desenvolve sinapses de percepção da tranquilidade, melhora, desempregna as contrações musculares internas, né? A gente passa a respirar melhor, ficar menos tenso, o raciocínio melhora, os pensamentos negativos diminuem. O resto vai depender de envolvimento, de organização física, psíquica, envolvimento com o trabalho. Quanto mais a pessoa trabalha e faz, menos tempo ela tem que pensar bobagem. Leve as discórdias para a fonte do contentamento. Lave-as e observe a graça de Deus. Eu vos dou a minha paz. Então o que é levar as discórdias para a fonte do contentamento? Está com problema? Faz uma meditação. 30 segundos, minuto, 20, 30 vezes por dia. Isso fora 2, 3 de 5 minutos, pelo menos, né? Então, lave-as e observe. Eu lavo a discórdia dentro da fonte do contentamento. E isso pode acontecer depois que a pessoa tem um pouquinho de prática. Ela faz isso de olho aberto na vigília. Ela lava aquela discórdia na fonte do contentamento. Ela já está sentindo um contentamento interno, uma tranquilidade, uma segurança. Agora, quanto tempo pode demorar para um indivíduo sair dos problemas em que ele se meteu? Depende de o quanto ele estiver apegado às suas crenças limitantes, aos seus julgamentos, aos pensamentos mágicos. A preguiça de ler e estudar. Porque estudou pouquinho e não vai entender nada. Já disse, não é para virar um nerd. É meia dúzia, 10 livros. Peneira o negócio. 20 no máximo. Lógico que a pessoa, se quiser, pode ler muito mais. Mas com esse material, a pessoa é capaz. Não é ler uma vez, não. Tem que ler a primeira, ler a segunda mais devagar, na terceira vem grifando. Tem que refletir sobre o assunto. Ninguém, pessoal, ninguém que atingiu um nível de consciência razoável conseguiu isso de graça. Não tem almoço grátis. Né? Dá trabalho, pensar dá trabalho. Mas não é difícil,
Porque a mecânica quântica não diz que o crescimento é exponencial? É exponencial, a compreensão aumenta, ela compreende mais. É 2, 4, 8, 16, 32. Compreende cada vez mais. É o todo que favorece isso na gente. Quanto mais conteúdo eu tenho na consciência, a gente não esquece aquilo. Na hora que precisa, vem. É comunicação no local, tá ali. Ó, demora-te na profunda fonte do contentamento. Eu sou é. Esse eu sou é tá letras maiúsculas. O que é demorar, nos demorarmos na profunda fonte do contentamento? Né? É nos regozijarmos com a tranquilidade e o relaxamento da meditação. Sabendo que aquilo é a presença. Mesmo que a pessoa não sinta, tem que praticar. Porque não é só o caminho infinito. Tem o Torvejar do Silêncio, a Cura pelo Espírito e o Praticando a Presença. Né? Que são os livros do Joel que tem no português. Se tiver mais algum, eu não tenho conhecimento. Vou ir descendo, ver se tem mais alguma interessante. A gente vai terminar a aula de hoje. Ó, ninguém pode revelar Deus a outrem, mas revelando a natureza da prece, colocamos o outro na condição de ter a experiência de Deus. Se o Joel escreveu isso aqui, é que ele sabia que isso aqui ia ajudar outras pessoas a ter, entendendo profundamente isso aqui, chegar na mesma condição de ter a experiência real de Deus. E esta só pode ocorrer pela correta compreensão da oração, que é o ponto de contato com Deus. A oração é o caminho para a revelação de Deus. É a preparação da consciência para a experiência de Deus. Ou seja, orar e vigiar, não julgar, criticar, trabalhar e estudar, é a preparação da consciência para a experiência do contato, para a unificação. É assim que unifica. O pessoal acha que vai unificar como? Ah não, entendi mecânica quântica, unificação demora demais, vai ser para... Se a pessoa pensar isso, vai ser isso mesmo. Vai demorar, sabe lá quanto. Quantas vidas, né? Próximo capítulo. A mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual e não o enriquecimento e aprofundamento da consciência. É o aprofundamento e o enriquecimento da consciência que é o Cristo em nossa experiência. Porque quando unifica, não, é o Cristo partindo para a unificação. É a centelha agindo, é a centelha já transformando, unificando o ego. A mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual. Se ele não muda comportamento, é só aquisição de conhecimento intelectual. E não o enriquecimento e aprofundamento da consciência. Quando que a gente enriquece e aprofunda? Quando a gente começa a ver sentido no que está sendo lido e aquilo transforma a minha vida. A compreensão fica tão clara para mim que o medo acaba, a insegurança acaba, eu me torno produtivo, eu compreendo, eu pratico a presença. Começo a sentir isso nas minhas emoções. Mas eu acho que, dependente de ler o Vitor, o Frank, o Joel, ou de algum nível, seja pequeno ou maior, tem uma transformação. Não tem como. Não tem. Sim, é só lendo, saber. Só olhando, só aprofundando qualquer um desses três material. É muito semelhante. E assim, como se diz, não tem como. Tem a pessoa como. não lê, Aprofundou. Tem que continuar, entendeu? Assim, sem... Não, se ler, largar a mão, não praticar. Se ela ler, não, falaram que leu, resolve, ela lê. Não resolveu nada. Não é assim. Ela tem que compreender, praticar, entender. Ela tem que entender no nível que aquilo do intelecto venha para o emocional. Tem que fazer sentido para ela. Nossa, encontrei alguma coisa que me... Nossa, que legal, olha como faz sentido isso. Porque aquele que não faz sentido não tem problema. Aquele que não gostar do material não tem problema, gente. A pessoa tem que levar para a vida dela, né? Não só ler o livro e falar, nossa, que livro legal, eu vou passar para alguém. Mas não. Eu vou falar bem a verdade, em algum nível transforma, assim, não tem como. Se aprofundar, né? Se fizer a leitura rasa. O que faz a leitura rasa é o que não teve interesse pelo assunto. Aquilo
não entrou em frequência com ele não está preparado. Ó, Deus não está ao alcance ou no reino da mente e do pensamento. Devemos transcender a mente e o pensamento para alcançar Deus. Significa que a gente tem que ficar sem pensar? Não. Significa que além do pensamento, nós temos que confiar no invisível. E não cair na armadilha do pensamento negativo. Ele vai continuar lá. Ele só vai diminuir quando a minha felicidade aumentar, porque eu vejo que funciona isso. Aí pode diminuir um pouco. Mas a pessoa tem que ficar sempre atenta aos pensamentos negativos. Né? Isso é inconsciente coletivo. Quanto mais eu aumentar a minha frequência, mais eu distancio disso. Mas como é que eu vou aumentar a minha frequência? Eu tenho que aumentar o entendimento para aumentar o amor, senão não muda a frequência. Quero pegar umas aqui, umas 2 ou 3 aqui que são interessantes para quem chegar nesse assunto e a pessoa... Porque quem chega nisso aqui geralmente está passando muita dificuldade, gente. Tem frustração. Se não for dificuldade de uma ordem, é de outra. Se não for isso, é um questionamento interno muito grande. A pessoa quer respostas. Ó, na vida... Não, vamos ler essa aqui antes. Alcançamos a crucificação do ego quando nada resta que se possa pedir na prece. E não passa o dia sofrendo por causa das coisas que quer e não tem. Né? A gente se torna produtivo. Então aí a gente está crucificando o ego, certo? O ego está unificando com o self. Ele não é mais tão preocupado, ele não é mais tão ganancioso. Ele é mais produtivo, feliz e alegre, ele é mais compreendedor da situação. Porque como é que o indivíduo vai ser produtivo, feliz e alegre, querendo as coisas sem entender isso aqui? Não é para deixar de querer as coisas, é para deixar de sofrer pelas coisas que quer e aumentar o nível de compreensão. Entender o que é o observador que colapsa a realidade. Ó, na vida daquele... Essa é ótima, né? Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual, surgem experiências conflitantes da vida humana, até que seja conseguido por completo a transição deste mundo. Transição desse mundo é virar bola de luz, passar por lá de lá? Não. A transição deste mundo é do mundo da visão materialista, é do mundo daquele que sofre. Então, transcender o mundo material é atingir a consciência crística, é viver o reino interior. Meu reino não é deste mundo e o reino está dentro de vós. Então é viver esse reino interno. Então alcançar essa transição, né? Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual. Quem que se desenvolve no caminho espiritual? É o camarada, é aquele que foi num monte de lugar. E aí não deu certo, ele ficou um tempo no deu, ficou um tempo no deu, não adaptou em nada. Ou mesmo aquele que participa de uma religião dogmática, sem problema. Mas ele está sempre estudando, ele está sempre com dúvida, ele está sempre com fé, Ele não desiste, aprofunda o conhecimento, estuda, que ele vai chegar lá. Né? O desejo, aqui, ó. O desejo, vou ler a frase de novo. Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual, surgem experiências conflitantes da vida humana, porque ele está desenvolvendo no caminho espiritual. Aquele que não surge com experiência conflitante na vida humana, que está tudo bom, tá tudo bem, esse não tem, ele não está tendo desenvolvimento espiritual. Né? O desejo seria evitar ou escapar destas desarmonias da mente, do corpo ou dos negócios. Mas isto não pode ser feito, pois tais discórdias resultam apenas da luta entre o espírito e a carne, isto é, entre a consciência espiritual e o sentido material. Então, a consciência espiritual não tem mais sentido material. Ela sabe que é tudo espiritual, que ela colapsa a realidade, e aí ela compreende cada vez mais, se torna produtiva, compreende o outro, trabalha a sombra, o joguinho muda de nível. Então, quando ele diz aqui, ó, desarmonias da mente também, as pessoas que têm problemas psíquicos, as pessoas que têm uma depressão, as pessoas que têm síndrome do pânico, que tem TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, aquele que tem traços de dupla personalidade ou tem bipolaridade, né? Aquele que tem algum grau de esquizofrenia, é um grau de distorção da realidade. E o ser humano, entre aspas, aparente, o comum, esse tem neurose de grau 1 até grau 10. Mas ele convive com ela, ele vai.
Esse não está no desenvolvimento espiritual, ele conforma. Ó, para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. E, portanto, quando a luta pela superação deste mundo está em curso, o iniciado deve ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas. Ou seja, diante da circunstância adversa, ele não se opõe a ela, ele não luta contra ela, mas sim, ele trabalha e arruma soluções criativas sempre. Deve ficar o mais quieto nas circunstâncias adversas, cuidando-se de abster-se da luta contra condições de erro, e tanto quanto possível, deixar que a guerra se vá, até que chegue o momento da transição. O momento da transição é quem está metido nesse assunto, estudando isso daqui, certo? Eu queria chegar nessas 3 frases, aí a gente vai encerrar a aula. Quando a tua busca espiritual é sincera, a ruptura do teu mundo material, a deserção dos amigos, dos discípulos ou da família, uma mudança na saúde ou outra ação exterior, são com frequência coisas que levam à transição espiritual ou ao renascimento. Com isso terás conseguido o que buscavas. Pode estar caindo na casa, reinterpreta as aparências, que é isso que vai levar, é a sombra que está manifestando no cara, que vai expandir a consciência dele, de tanto que ele vai precisar estudar isso aqui, reinterpretar o assunto, aí ele consegue o que ele quer. Que é o quê? Que é atingir esse reino interior de harmonia e paz. Que nem tem uma que eu não sei onde é que ela está agora, né? Mas que o Joel diz, né? Estudante espiritual, regozija-te com a queda do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. Essa não precisa nem explicar, né? É como aquela passagem bíblica, né? Que eles falam 10 cairão à direita, 1000 à esquerda e tu continuarás em pé. É o Salmo 91. É. Bom, pessoal, a gente deu mais uma palhinha em algumas frasezinhas do capítulo 10 para a gente dar um exemplo de como é possível elaborar, raciocinar, refletir sobre isso aqui. E como que isso pode realmente expandir a consciência, tornar a gente mais compreendedor da verdade espiritual, que é essa realidade atômica do universo que a gente vive. Senão a gente fica assistindo muita coisa de mecânica quântica e não progride, não avança no raciocínio. Né? Porque quantos palestrantes falam de Joel Goldsmith? Eu sei que só tem um. Não sou eu, não. Certo? E aí tem mais um ou dois, mais ou menos. E o resto mistura muita coisa. Não, vamos aumentar, né? Deve ter mais uns 4 ou 5. Mais ou menos. Mais ou menos não é que é ruim, tá, gente? E o resto mistura muita coisa. Tem gente que quer fazer muito vidinho engraçado, né? Para atingir. Aí coloca até algum conteúdo sobre sombra, sobre não sei o que, mas para ficar popular dá uma informação rasa. Não, vamos falar as coisas de forma clara. Né? Que nem quer um bom? Daniel Kaltenbach, né? Maçom que fala de mecânica quântica. Tá cheio de vídeo dele no YouTube. Né? A Elaine Orives é legal. Né? Quem mais a gente tem? Tem esse bom que eu falo. Você gosta do Wallace Lima? Não sei quem é. A Wallace Lima? O espírita? Famoso. Não sei se é espírita. Eu não vi vídeo dele não, mas é famoso, né? Então, não dá pra gente ficar julgando, né? Porque se de repente eu falar um que eu acho mais ou menos, vão falar que é julgamento. Não, não é julgamento, é o nível da informação. Tá certo? Porque tem que parar com esses negócios das dependências das coisas externas. O que é a centelha? A centelha é o nosso contato interno com o divino, com a presença. Quando que a gente vai partir para entender isso em nossas emoções e no nosso comportamento? Porque é isso que colapsa. As pessoas precisam ter a sede de elaborar melhor essa situação. E o material do Joel facilita demais a compreensão disso. Como levar isso para as escolas?
Por enquanto é impossível. Possível. Por enquanto é impossível até de levar para a maioria das escolas espiritualistas que existem. Olha só para você ter uma ideia. Quanto mais escola regular. Né? Nem sonhar, né? Nem sonhar que ele disse é levar para a escola regular. É possível? Não. Como é que isso chegaria na escola regular? Mudando o catecismo. Ainda ensina catecismo na escola? Tem, ensino religioso. Nossa, você chega. Então, a hora que isso aí chegar no ensino religioso, e não é ensino religioso? Embora o Joel fale que não é para abrir igreja. Né? E o pessoal das outras religiões, não é para estranhar esse assunto, só que é mecânica quântica, gente, é PNL aplicada, é mecânica quântica aplicada, é ciência. O Joel era o metafísico. Ele enxergou, porque, que nem a gente estava falando mais no começo da aula, né? Os 100 e tantos profetas da Bíblia entenderam a mesma coisa. Então, se as pessoas quiserem entender mecânica quântica sem entender isso aqui, é autossabotagem. Certo? Não é um julgamento, cada um estuda o que quiser. Né? É livre-arbítrio. Mas, para aqueles que chegarem nesse material e falar, nossa, achei alguma coisa, parabéns. Estuda, que só vai ter a ganhar. Tá certo? Pessoal, obrigado. Boa noite.